Irmãos, a palavra oficial de hoje foi João 14. Nós lemos todo o capítulo, mas eu queria apenas ler alguns versículos a partir do verso 8. Amém? João 14, a partir do verso 8, que diz: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Já lemos a leitura no começo. Eu gostaria de ir falando um pouquinho aqui, conforme o tempo está pouco ali, mas aquilo que Deus colocar aqui para nós, amém? Irmãos, Jesus aqui, irmãos, ele está com os seus discípulos, e não é novidade para os seus discípulos o poder que Jesus tem. Não é novidade para eles o que Jesus pode fazer. Mas mesmo assim, irmãos, ainda Felipe ainda tem dúvida. Não é que ele não crê que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não crê que Jesus é o próprio Deus. Porque ele diz: mostra-nos o Pai. E Jesus, eu não sei qual foi a expressão de Jesus, se ele ficou triste, um pouco triste, se ele ficou um pouco surpreso, se ele ficou um pouco irritado. Mas a impressão que dá é que Jesus como que está dando uma certa puxão de orelha no Filipe. Porque ele disse: estou há tanto tempo convosco. Irmãos, o tempo revela as pessoas, sabia? O tempo revela as pessoas. Tem pessoas que encontram alguém hoje, conhecem, gostam daquela pessoa, uma semana depois está falando que é o melhor amigo. Não, ainda não é. O tempo revelará se é ou se não é. E Jesus diz o quê? Estou há tanto tempo. Se você tivesse me conhecido a semana passada, você teria razão de estar me fazendo esse pedido. Mas eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes o quê? Conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Aleluia. E às vezes, irmãos, essa palavra ela é para nós. Glória. Estamos há tanto tempo servindo a Deus. Deus já fez tantas coisas. Hoje tivemos testemunhos aqui maravilhosos de livramentos, de coisas que só Deus podia fazer. E muitas das vezes queremos ainda falar para o Senhor assim: eu vou fazer só não é um teste, como é que eu diria, meu Deus? Uma prova contigo, meu Deus. Será que ainda temos motivos para provar a Deus, irmãos? Ele não provou já para nós que Ele é? É verdade. Será que existe alguma coisa que Deus ainda precise nos provar? Para que nós venhamos a crer nele? E ter convicção de que Ele vai fazer? Não é que Ele pode, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Promessa de Deus e realidade é uma coisa só, irmãos. A única coisa que tem no meio disso é um tempo. E esse tempo pertence a Deus, não a nós. Mas se Deus prometeu essa promessa, ela já é uma realidade. Porque Deus não promete aquilo que Ele não pode cumprir. Ou seja, nada que Deus queira, alguma coisa é impossível para Deus? Não. Ele só não promete algo para nós se Ele não quer cumprir aquilo. Não está nos planos dele. Mas se Ele prometeu, já está nos planos dele. Então Jesus ele fala: Felipe, que pergunta é essa? E ele vai dizer: não crês tu que eu estou no Pai? Irmãos, às vezes nós até de certa forma decepcionamos o Senhor. Ele diz: você não crê que eu estou no Pai, Felipe? Glória a Deus. E que o Pai está em mim? Aleluia. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Oh, glória. trabalhando ao nosso favor. Deus do céu. E aí aqui ele vai dizer: crede em mim, que estou no Pai, e o Pai está em mim. E ele vai dizer: crede em mim, ao menos por causa das mesmas
obras. Oh, glória. Eu vos dei provas de que eu estou convosco, que eu sou Deus, que eu vos amo. Se você não consegue crer por causa do que eu falo, crê por causa do que eu faço. Crê por causa das mesmas obras. Que obras, irmãos? As pessoas costumam separar Deus em Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo. O Deus é um só e o projeto é o mesmo. Oh, aleluia. No Antigo Testamento ele se revelou de uma forma e no Novo Testamento ele se revelou de outra, mas o Deus é o mesmo. E que obras são essas que Deus fez? Aleluia. Deus abriu o mar vermelho para tirar o seu povo. Deus deu pão todos os dias no meio do deserto, irmão, para um povo durante 40 anos. Já pensou? Deus fez água sair da rocha. Glória. Que obras que Jesus está falando? Crê ao mesmo por causa das mesmas obras. Deus glorioso. O filho da sunamita morto em casa, e ela vai até o profeta, e o profeta vai lá e Deus ressuscita um menino morto. Olha aí. Elias, no meio de uma fome terrível, na casa de uma viúva, profetizou que não haveria falta nem de farinha nem de azeite. Olha isso. E quando ele chegou, o azeite e a farinha só dava para um bolo, que era para a mulher e para o filho. Ele falou: vai primeiro para mim. Meu Deus. E não faltou. Glória. Depois o filho da mulher morre e ela fica desesperada. E Elias ora a Deus ali, se humilha, e Deus ressuscita o menino. Jesus está falando: eu faço as mesmas obras que meu pai fez. Se vocês conheciam o Deus do Antigo Testamento, eu estou provando que eu sou Ele, sou agora com vocês. Se nós pudéssemos olhar, irmãos, e lembrar de tudo, coisas na nossa mente, às vezes somos. Mas tudo que Deus já fez por mim, fez por você, eu tenho certeza que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Verdade. Não é verdade? E Jesus, ele está falando, irmãos, aqui com os seus discípulos, reforçando a eles, para que eles tenham fé nesse Jesus, que não muda, que não falha. Santo, santo é o Senhor. E ele vai aqui, irmãos, essa palavra é um pouco dura, e eu creio que um pouco decepcionante para Jesus, porque ele diz: crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha isso. Meu Deus. Irmãos, quantas vezes nós passamos por uma dificuldade na nossa vida, Deus vem e nos ajuda e resolve aquele problema, e no próximo problema nós estamos desesperados da mesma forma, como se Deus agora não pudesse se ajudar nesse. E ele diz: na verdade, versículo 12, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Não só ele faz, como ele está dando autoridade para aquele que crê nele também fazer. Aleluia. Jesus, ele foi para o Pai e ele disse que enviaria o Espírito Santo, e enviou. Ele não anda mais no nosso meio como andava, de carne e osso. Mas quantas obras você já viu e eu já vi Deus operando milagre? Quantas vezes você já esteve em situação de aperto e você viu Deus agindo de uma forma sobrenatural, usando alguém, enviando alguém e te livrando daquela situação? Oh, exaltado. Aleluia. Na minha vida, muitas. Glória. Como eu costumo dizer, eu vivo pela fé e quero viver até o último dia da minha vida, crendo que é Deus que faz todas as coisas e não eu. Aleluia. A única coisa que Ele quer de mim é que eu creia nele.
se eu crer de todo o meu coração, depositar nele toda a minha fé, Ele tem prazer em me ouvir e me atender. Glória a Deus. Eu creio. Mas quando todas as vezes nós começamos do zero, como se Deus nunca tivesse feito uma obra na nossa vida, e pedindo, revela mais uma vez, eu vou fazer só mais uma prova para ver se o Senhor é comigo mesmo. Aí Deus fala, não é possível, mas quantas mais Aleluia. você precisa? O versículo 13 diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Bom, se você crê, porque no versículo 12 ele disse, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, e no versículo 13 ele vai dizer, e tudo quanto pedirdes, quem pedir? Quem crê nele. Aleluia, Deus. Maravilhoso. Obrigado. E se nós não tomar cuidado, muitas das vezes nós falamos que cremos e agimos como que não cremos. Falamos uma coisa e fazemos outra. E ele diz aqui, irmãos, e tudo quanto pedirdes em meu nome, vamos deixar bem explicado que é tudo segundo a vontade de Deus. Porque tem gente pedindo para Deus se vingar de alguém para agradar Ele. Deus não vai fazer essas coisas, né? Tudo que pedir segundo a vontade de Deus, segundo a sua necessidade. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de um socorro. Eu preciso da tua alegria. Eu preciso que o Senhor venha e tira a tristeza e entra com alegria. Eu já contei aqui, irmãos, quando eu estava voltado para a presença de Deus, e teve um dia que eu estava muito desanimado, muito, e o culto a 50 metros, a igreja, e eu em cima de um colchão, desanimado, pronto para ir, mas não tinha coragem. Uma fraqueza, uma tristeza profunda. E eu comecei a pedir a Deus socorro. E eu me levantei, fui até a escada e voltei. Falei, não vou ir. E eu me lembro que eu não ajoelhei, irmãos, eu deitei e ali, irmãos, eu senti assim, olha, foi o dia em que a presença de Deus foi a melhor na minha vida, foi aquele dia. Que aquele dia eu não esqueço. Eu imagino Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que a alma dele estava amargurada e ele estava com uma tristeza profunda, porque ele sabia que momentos difíceis ele ia passar. E a Bíblia diz que Deus enviou anjos para o confortar. Aleluia. Deus, irmãos, Ele não vai nos livrar de algo que temos que passar. Ele não vai livrar. Mas Ele não vai nos deixar passar sozinho. Aleluia. Tem um salmo que fala: se você entrar no fogo, se passares pelo fogo, é Isaías 43. Põe para mim aqui, Pedro, por favor, filha. Aleluia. Louvado é o nome. Eu acho que está lá para o final. Segundo? Aí, vamos lá. Olha só, irmãos, o que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Ou seja, não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque nós vamos entrar, nós somos super-homens, não, irmãos? Porque Deus diz ali o quê? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Lembra que Sadraque, Mesaque e Abednego lá, irmãos? Enfiaram 3 homens para dentro, e o rei ficou doido, falou, não é possível. Colocamos 3 e agora tem 4. Aleluia. Olha aí. E estão passeando lá dentro. Deus glorioso. E ele diz, e pior ainda, o que está me deixando doido aqui, é que o quarto tem a aparência do Filho dos Deuses. Ele não sabia quem era Cristo, né, irmãos? Que era Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego num fogaréu danado, irmão.
passeando. Aleluia. A única coisa que queimou foi aquilo que prendia eles. Deus glorioso. Aquilo que a irmã Luísa falou hoje, algemas caíram. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus, irmãos, Ele fez e Ele faz. Eu E creio. muitas das vezes perguntamos: Senhor, o Senhor é comigo mesmo? Me prova alguma coisa? Faz alguma coisa sobrenatural? Aleluia, Pai. Louvado é o teu nome. Os fariseus, irmãos, uma certa feita falaram para Jesus: faz aí alguma coisa. Jesus falou: não dou nenhum sinal para vocês mais. O sinal que eu dou é a baleia e o Jonas. 3 dias. É 3 dias que eu vou ficar lá embaixo e eu vou sair glorificado. E ninguém me segura. Vocês podem me matar, mas vocês não podem me prender. Aleluia, Deus. É Deus, irmão. Jesus é Deus. O Espírito Santo que está conosco é Deus. E Ele age em conjunto para o bem da sua obra, para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então Ele diz aqui: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, Deus glorioso. Aleluia. para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que Deus faz as coisas na nossa vida, irmãos? É para que nós venhamos ficar exibidos? É para que o nome dele seja glorificado, irmãos? Aleluia. E Ele diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Verso 14: se me amardes, guardareis os meus Obrigado. mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Nós estamos sozinhos. Às vezes nós vamos passar por momentos difíceis, mas não estaremos sós. Mas nós não podemos, irmãos, nós não podemos voltar atrás. Ele diz aqui: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da dificuldade, falaram: rei, me desculpe, não é nada contra o Senhor, não é nada contra ninguém. É que nós não adoramos nenhum outro Deus. Mas se vocês não se prostrar, vocês vão para a fornalha. Ele falou: olha, o Deus a que nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha. Só que se Ele não nos livrar, é aí que está a questão. Também não prostaremos. Pagaremos o preço, mas não voltaremos atrás. Nós amamos o nosso Deus. Então, irmãos, diante da dificuldade, o que o diabo quer, o projeto dele, é fazer com que nós venhamos a voltar atrás, desanimar, deixar de crer. Mas o que Deus quer para nós, irmãos, é que nós venhamos crer de todo o nosso coração, e Ele ouvirá os nossos pedidos, nos ajudará e cumprirá na nossa vida aquilo que Ele tem para nós. Então não duvide daquilo que Deus já te falou. Deus é Deus, irmãos. As obras que Deus fez no Antigo Testamento, Jesus fez nos Novos. E o Espírito Santo está no nosso meio, operando as mesmas obras. Quem crê receberá de Deus, irmãos, o socorro. Mas quem não crê, irmãos, terá dificuldade. Amém? Então Deus te prometeu algo? Todo dia acorde animado em busca dessa promessa. Mas eu não acordei animado hoje. Não tem problema, continue crendo. Peça a Deus fôlego, força, graça e alegria, e vai. Porque lá em cima, eu vou falar o que eu falei para a pastora hoje de manhã aqui, do louvor que ela recebeu aqui. E eu falei, eu fui pedalar com meu cunhado, e a gente só pedala, irmãos. Não é na descida não, e nem no reto, é na descida, na subida, em todo lugar. Ciclista que é ciclista não desce da bicicleta. Ele pode até parar para descansar, mas ele não empurra. E eu fui com meu cunhado e ele me levou para um caminho, irmãos. Meu Deus do céu, quando eu comecei a ver o tanto de morro, eu falei, rapaz, não tinha um caminho melhor para a gente ir. E cada morro que a gente começava a subir, começava a entrar dúvida na minha cabeça. Será que eu vou conseguir? Ah, mas era só descer da bicicleta. Não, o meu objetivo era subir pedalando. Aleluia, Deus. E começava a bater dúvida. O corpo começa
querer te angustiar e você não respira direito, e parece que você não vai vencer aquele obstáculo. O meu cunhado é muito experiente nessa área. E ele do meu lado falava: Gessé, respira, vai com calma, não faz mais força do que você pode. E ele falou: pense dessa forma, lá em cima tem descanso. Aleluia. Lá em cima você vai descansar. Então não pense na dificuldade agora, mas pensa lá em cima, você vai descansar. Aleluia. Subia, chegava lá em cima, tinha um descanso, irmãos. Ele estava, aquela respirada, a alma começava a voltar para o corpo, né? E ele vai respirando agora, toma uma água. E de longe eu já olhava, já via outro morro, falava: mas tem outro. Ele falava: até lá você já recuperou a força. Chegava lá de novo, irmãos, começava a bater a dúvida dele. Mesma coisa disso, vamos lá. Lá em cima tem descanso. Irmãos, Deus não dá um morro maior do que a gente pode subir. Aleluia. Deus não dá uma dificuldade maior do que nós podemos. Glória. E eu ganhei muito com isso, irmãos. Eu subo cada morro hoje. Glória a Deus. A gente pedala 50, 70, 100 quilômetros. Se os irmãos verem os morros, falam: não, vocês são doidos. Não. Quando eu comecei, eu não subia nem ladeirinha baixinha. Mas fomos aprendendo, e hoje Glória. a gente não liga para a quilometragem. Para onde vamos hoje? Para tal lugar, vamos embora. Então, irmãos, para que Deus coloca morro na sua frente? Você vence um, o próximo também é difícil. Mas quem vence um, vence dois. Quem vence dois, vence três. E assim nós vamos criando na nossa vida, irmãos, fé, experiência, para vencer e para um dia poder também ajudar outros que estão começando a subir uma ladeira pequena e acham que não vai vencer. Às vezes alguém vem contar uma dificuldade e a gente pensa assim: rapaz, se você soubesse o que eu já passei, tá bem, tudo bem. O que você passou provavelmente é muito difícil, mas para ele aquela ladeirinha é uma dificuldade enorme. Verdade, Deus. E você vai poder, como meu cunhado fez comigo, experiente, dizer: calma, respira devagar, não corre, vai devagarzinho, lá em cima você vai descansar. Jesus, Ele quer que nós cremos nisso, irmãos. Ele é Deus, está do nosso lado em todas as dificuldades. Não importa se é nas águas, se é no fogo, se é um morro gigante. Ele tem condições, Ele tem todo o poder para nos fazer vencer e chegar até lá. Amém? Então, não duvide. Eu tenho certeza que tudo que a Bíblia deixou escrito é para o nosso bem. A Bíblia diz que tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas pessoas tiveram que falar coisas que eu tenho certeza que Felipe deveria depois falar assim: rapaz, o que eu falei aqui? Eu deixei o mestre triste. Não é mesmo? Tudo que ele já fez por nós. E eu fazer uma pergunta dessa, não, irmãos. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para fazer a pergunta certa, para nós termos a resposta certa de Cristo e podermos ser edificados por esta palavra. Então, assim como o Felipe fez, ele teve ali dificuldade em crer naquele momento. Bateu uma dúvida, bate dúvida na sua cabeça e bate na minha também. Mas vamos nos apegar às promessas que Jesus fez. Ele diz: creia ao menos por causa das mesmas obras. E quem crê vai pedir ao Pai em meu nome e eu farei. Então eu não sei o que você está pedindo, eu sei que Jesus, Ele tem para dar. Amém? Se é socorro, se é um milagre, se é um sonho, Jesus, Ele pode realizar tudo, irmãos. A Flávia falou aqui que ela recebeu promessas que aos olhos dela era impossível, e era mesmo, assim como era impossível para mim. E eu tenho certeza que muitas coisas foram impossíveis para você e Deus realizou. Então Jesus, Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele prometeu. Amém? Tira a dúvida. Vamos falar igual Jesus disse para Marta e Maria: tira a pedra. Tira a pedra e você vai ver o que vai acontecer. Jesus ressuscitou Lázaro, irmão, mas não usou seu poder para tirar a pedra. Não é interessante isso? Ele não podia ter falado: pedra, sai da frente? Ele não podia? Mas não. Jesus, Ele pode operar um milagre, mas muitas das vezes a incredulidade que tem que remover é nós. A falta de fé que tem que remover é nós. E Ele faz milagre grande. Amém? Deus abençoe a igreja.
Em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus.